Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós estamos aqui com mais um caso do Confessionário Psi. O que é o caso do Confessionário Psi? É quando você aí do outro lado me encaminha a sua história, um relato, um caso, uma fofoca de vida que pode ou não ter relação com um psicólogo, com um psiquiatra ou casos com a saúde mental. Pode ser uma questão de pessoalidade, uma questão relacional, de família, caso de trabalho, como nós já recebemos aqui. Se você quiser me comentar algo da sua vida, manda lá pelo contato @acidamente.com.br. Inclusive, tem algumas pessoas que estão me criticando porque os casos aqui do confessionário estão demorando muito para aparecer. E olha, eu preciso dizer que os casos eles só vão aparecer se você me enviar o seu relato. Então, me envia, participa, seja colaborativo aqui com a nossa história. E hoje estou aqui com o caso de uma pessoa que colocou o título assim: Estou apaixonada pela minha psicanalista. Você já sabe o que vai ter aqui a seguir. Então, gosta desse tipo de conteúdo? Deixa o seu like, participa aqui, fica comigo até o final, porque hoje nós temos mais um caso de crush na terapia. Ai, desculpa aí os queridos colegas psicanalistas, né? É caso de crush na análise, né? Desculpa aí, me retificando. Mas o nosso caso começa assim. Me chame de Lizzie. Estou em análise com ela desde novembro. Cheguei para ela muito mal, vinda de outros psicólogos, mas que não fluía bem, com um diagnóstico de bipolaridade dado pela minha psiquiatra. Então, temos esse recorte aqui, tá? Lembre-se disso. E com uns meses, a analista me deu o possível diagnóstico de borderline. Fiquei arrasada novamente, mas segui adiante. Ela sempre muito solícita, atenciosa, cuidadosa, carinhosa, com uma abordagem bem diferente. Intimista, dando muito suporte e atenção. Sempre ali, próxima. Cheguei a comentar com ela se aquela abordagem era com todos os acompanhados e ela disse que sim. E um tempo depois eu comentei que tinha uma atração sexual forte por ela. E ela disse que era a transferência, que era normal. Admiro que a sua coragem, viu, Lizzie? Nem todo mundo tem essa coragem de compartilhar aquilo que está sentindo. Principalmente quando é algo tão íntimo assim, né? Prosseguimos com a análise, criamos um vínculo, já nos encontramos fora do set terapêutico, já conheci a filha dela, já saímos para comer, para fazer coisas fora do contexto terapêutico. E para quem eu conto, diz que não é normal a nossa relação. E mais uma vez eu falei para ela que me sentia apaixonada. Ela disse que não poderia retribuir, que era casada, que só poderia me dar a amizade dela e continuar segurando na minha mão e ajudando como terapeuta. O problema é, não consigo encerrar o vínculo porque estou encantada por ela. Olha, são várias camadas. Eu não sei se essa psicanalista é psicóloga. Aqui é importante fazer esse disclaimer, tá? É importante te lembrar aqui que nem todo psicanalista é psicólogo. E nem todo mundo que presta serviço de psicoterapia é psicólogo também. Tem vídeo aqui no canal explicando a diferença entre psicólogo, psicanalista e psicoterapeuta. Mas o fato é que psicólogo mesmo é formado em psicologia. E por que eu digo isso, né? Que é um caso aqui que, como você fala, existem encontros fora do contexto terapêutico. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer em casos onde existe um porquê. Tem que ter alguma justificativa. Você não marca com o paciente ou não faz uma intervenção porque a voz da sua cabeça disse que é bom, que vai ser útil para aquele caso. Tem que ter uma fundamentação, gente, teórica, tem que ter uma fundamentação filosófica, tem que ter uma orientação pensando na evolução do paciente. Eu não conheço seu caso, viu, Liz? Você comenta aqui que existe um diagnóstico de bipolaridade e uma hipótese diagnóstica dessa psicanalista em transtorno de personalidade borderline. E essa é uma questão também que precisa de ser levada com
muita seriedade, com muita delicadeza, porque são situações que podem mexer muito com o seu estado de humor. E eu me preocupo mesmo sobre esse objetivo. Qual que é o objetivo de você ter esse vínculo de amizade? Que inclusive o vínculo de amizade não é a mesma coisa que ter o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico é algo diferente de ter amizade, relação romântica, relação pai-filho, mãe, irmão e etc. Qual que é o objetivo? E principalmente, será que tá te fazendo bem? O seu encantamento é um encantamento que ele acontece. Assim, é um encantamento porque você, certamente, chega para o consultório em uma situação de vulnerabilidade, uma situação onde o vínculo ele é positivo para te dar uma certa estabilidade, para te dar uma posição naquela relação. Essa relação com o outro, ela carrega também uma certa forma de se ver de outra forma, como se esse outro fosse o espelho para sua relação, mas parece que esse espelho ele tá mal posicionado, sabe? Novamente aqui, é difícil fazer uma crítica a um profissional de um caso que eu não conheço, de uma relação que eu não conheço. Então, quando eu coloco várias perguntas aqui, é para realmente a gente criar um ponto de reflexão. Será que é isso? Será que é o adequado para você? Você tem possibilidade de ter uma opinião de uma segunda pessoa, um segundo profissional? Talvez seria interessante. E eu não posso ter a imperícia de falar para você que o melhor então seria sair da análise. Eu não tenho esse direito de fazer isso, não tenho nem condições de fazer isso, porque é uma realidade muito sua, é uma condição muito sua e eu não tenho quase nada de informação. Mas se você estiver disposta a ouvir essas questões que eu estou te trazendo, trazer essa reflexão para o seu íntimo, a transferência é um processo que é comum de acontecer. Não acontece só com você, não começou e nem vai parar, no seu caso, tá? Mas a transferência também é uma ferramenta de trabalho. Algumas pessoas acreditam que é um problema, outras pessoas acreditam que é uma coisa a ser curada, melhorada, mas essa transferência também pode ajudar a gente a entender qual que é a forma da pessoa se relacionar. Por que essa relação íntima está acontecendo? O que é esse desejo? Qual que é o lugar desse desejo nessa relação? Que pode ser a sua forma de se relacionar com outras pessoas fora desse setting terapêutico. Será que você já teve essa paixão platônica em outras relações? E o que isso te traz? Qual que é a sua dificuldade em estabelecer um vínculo afetivo ou de desejo sexual com outra pessoa que esteja disponível para você? De fato aqui, ela não está disponível. Não só porque ela é a sua analista, mas também porque ela tem um relacionamento, ela tá em outra e ela não quer isso que você tá querendo. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, eu sinto muito ser portadora de más notícias ou de reflexões que são dolorosas, mas se você pediu aqui a minha avaliação, né, o meu olhar para isso, é isso que eu tenho para te oferecer. Às vezes, lidar com a dor do não, o não bem dado, é mais fácil do que lidar com esse não aos pouquinhos. Você vai digerindo aquele não, cria um pouco mais de esperança, vai abrindo um pouco mais, tenta mais uma vez e recebe um outro não. Às vezes chutar o balde é menos doloroso do que ficar ali naquela murrinha, sabe aquela coisa que vai e não vai? Não sei se essa expressão murrinha tem em outros lugares do Brasil, tá? Eu sou de Minas Gerais, então a murrinha é aquele negócio meio embaçado, aquilo que não fede nem cheira. Sabe o que eu tô querendo dizer? Coloca aqui nos comentários se você tem uma outra expressão pra isso que eu tô querendo dizer. Então, querida Lizzie, eu desejo do fundo do meu coração que você consiga refletir sobre esses pontos. Tá te fazendo bem? Será que essa condução profissional é o que é melhor para você nesse momento? A gente tem que pensar no que é melhor para o nosso paciente, o nosso cliente, tá bom? Eu não sei qual que é o objetivo desses encontros fora desse setting terapêutico, o que inclusive pode fortalecer esse sentimento de desejo ou esse sentimento de pertencimento, se mal utilizado.
obviamente não vai te trazer coisas boas. Eu agradeço muito a sua generosidade de confiar aqui no meu olhar, tá bom? Sobre essa questão. Eu espero que você consiga, desde quando você me encaminhou esse relato, de lá pra cá, tenha conseguido também ter as suas próprias formas de observar de forma mais crítica esse cenário. Eu sei que é difícil, mas você já teve até uma posição de fora aqui, né, de dizer que isso não é normal. Eu tendo a concordar, né, de forma cética com relação a essa aproximação. Não sei se é psicóloga. Se for psicóloga, se você tiver lá o número do CRP ou o nome completo, entre em contato com o Conselho Regional de Psicologia, tire suas dúvidas. Se for psicanalista somente, né, ou com a formação de psicanálise, ou se for psicoterapeuta, algo nesse sentido, aí já fica um pouco mais difícil nessa questão de instituição ou código de ética ou algo para regulamentar a profissão, tá? Essas são as minhas sugestões e depois, se tiver algum desfecho, me encaminha, tá? Pra gente saber depois o que aconteceu. Gente, eu agradeço muito para vocês que ficam aqui até o final. Inclusive, se vocês estiverem precisando de acompanhamento técnico como profissional psicóloga especializada, os meus contatos estão aqui no meu perfil. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e também quiser que eu participe da sua jornada terapêutica de forma séria e compromissada, tá bom? Um beijo, espero vocês aqui no próximo conteúdo do canal. Verifique se você está inscrito e verifique se o sininho de notificações está ativado. 2 conteúdos novos por semana, se inscreva para não perder. Tchau, pessoal. Até o próximo conteúdo. E obrigada por ter ficado comigo aqui até o final.